Tá na mesa? Tem história. Olá, Tá na Mesa Tem História está de volta depois de um período de férias. Durante esse tempo, a nossa companheira Thalita Itabaiana se mudou do México para a Alemanha. Lá, como aqui no Brasil, onde Gil Gropelo e eu continuamos vivendo, o cacau é muito apreciado, como aliás em todos os cantos do mundo. Afinal, é com ele que se faz o chocolate que dá água na boca de tudo que é gente. O cacau tem origem na floresta amazônica, mas os nativos da região consumiam apenas a polpa do fruto. Foram os povos mesoamericanos que habitavam a região, que hoje corresponde ao México, que desenvolveram o processo que possibilitou a conversão da semente do cacau em algo comestível e saboroso. Um dado interessante é que o nome científico do cacau, Theobroma cacao, significa alimento dos deuses. E é sobre esse alimento que o Tá na Mesa Tem História vai conversar. Neste episódio, contamos com a participação de Vanessa Rizzi, engenheira agrônoma, sócia da Raros Fazedores de Chocolate, que produz chocolate artesanal em Cunha, no estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Vanessa. É um prazer tê-la conosco. Feita a apresentação, vamos dar início à nossa conversa sobre o cacau. Thalita, por que o cacau é considerado alimento dos deuses? Olá, todo mundo. Olá, Gi. Olá, Érica. Primeiramente, retomando as nossas forças com esse ótimo podcast, falando do cacau, como você bem disse, contou, resumindo essa história maravilhosa, ele é um alimento dos deuses. Vale lembrar que esses povos originários do México, eles desenvolveram uma técnica que é usada até hoje, ou seja, a colheita, a seleção das sementes, a fermentação, a torra e a produção do cacau. Lembrando que cacau não é chocolate, isso a gente vai falar mais sobre isso depois, né? Então, essa técnica é muito parecida com o que se faz hoje em dia para a transformação, mas o resultado final acaba sendo um estímulo para o paladar, para o olfato, desde sempre. Para ter ideia do que eu estou falando, hoje, que a gente que está no século XXI, cheio de sabor artificial, estimulante químico e tudo mais no que a gente come, a gente pira, a gente enlouquece quando vai comer um bom chocolate. Agora, pensa isso antigamente, quando os povos originários começaram a consumir o chocolate, ou quando os primeiros europeus chegaram e consumiram o chocolate pela primeira vez. Deve ter sido uma loucura. Então, desde aquela época, já era uma coisa da elite, não era para qualquer um sair comendo. Os maias, por exemplo, diziam que só os deuses poderiam consumir o chocolate. Foi aí que veio o deus Quetzalcoatl e roubou a árvore do cacau dos outros deuses e deu para os mortais plantarem aqui na Terra. Obrigada, Quetzalcoatl. Tanto que lá no México tem a frase que Deus teria dado asas aos anjos e chocolate para os humanos. Mas isso não ficou só no passado. Você mesmo lembrou que o nome científico do cacau é Theobroma cacao. E foi Linneu, que era o cara que deu nome para tudo na natureza, e foi justamente ele que inventou essa forma científica de chamar as coisas e nomeou o chocolate desse jeito, ou seja, o alimento dos deuses. Então, desde mais ou menos 1700 e pouco, ele começou a chamar o cacau de Theobroma cacao, e que faz todo sentido até os dias de hoje. Especialistas em cacau afirmam que o milho e o cacau são importantíssimos no período pré-hispânico, que ambos são, assim, os dois lados da mesma moeda. O milho como planta solar e o cacau como plano oculto da vida, algo como a noite. E o povo consumia cacau combinando com o milho,
que deu origem ao pozol. Essa combinação é consumida até hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa comida, o pozol. Primeiro, a gente tem que contextualizar algo muito importante. O cacau foi uma bebida por 90% dessa história. Não se mastigava o cacau. Precisou de muita técnica moderna e juntar ele com outros ingredientes para transformar aquilo que é um cacau em chocolate, que é um outro produto. Até os dias de hoje, se tem sim o hábito muito forte, muito presente no médico de tomar bebidas à base de cacau, como o pozol, que você mesmo falou. Isso é uma carga energética, é uma refeição quase. Porque imagina, a potência energética da massa do milho, que engrossa essa mistura de cacau com água, e ela é adoçada com mel e saborizada com baunilha e às vezes também até pimenta. Nos dias de hoje, se inclui também um pouquinho do gosto da canela em alguns casos, mas isso não tem origem mesoamericana. A canela foi trazida pelos europeus. Um detalhe muito importante é que essas bebidas sagradas mesoamericanas, todas elas eram espumantes. No caso da emulsão com líquidos, com a gordura do cacau e usando um instrumento, parece o fouet de cozinha que hoje em dia a gente usa, mas ele é feito de madeira e você roda ele na mão, uma batedeira quase, e aí produz uma camada extremamente espumosa. Nós já publicamos, inclusive, nas nossas redes sociais, um texto, um post sobre isso, que é super interessante, que fala sobre essa história, então quem tiver interesse e quiser saber um pouco mais, é só descer o scroll da nossa página no Instagram e ver a foto de como essa bebida e qual é a função dela na estrutura não só alimentar mexicana, mas também de rituais. Gil, diversas vezes, a gente tem falado aqui no Tá na Mesa Tem História, em variedades de um produto, como o milho, o feijão e tantos outros alimentos. Quais são as variedades do cacau, se é que elas existem? Olá, meninas, olá, convidados, olá, ouvintes, que gostoso estar de volta. Sem dúvida alguma, Érica, um fruto tão complexo em diversos contextos, sejam históricos ou na prática, apesar de ser único, ele não é único, né? Existem 3 diferentes tipos de cacau, ou melhor dizendo, 3 variedades dele que são as mais conhecidas aí mundialmente. São o forasteiro, o crioulo e o trinitário, sendo a primeira variedade a mais comercializada a nível mundial, logo tornando-se a mais popular. E ela chega a ter uma produção de 80% da produção mundial de cacau. Então essa aí é provavelmente a que a gente usa para comer essas barras de chocolate. As barras de chocolate que levam cacau, né? Porque a gente sabe que na indústria tem muitas que nem cacau passa ali perto. É verdade que o cacau já foi moeda de troca? Você pode falar um pouco sobre isso também? Para contar isso, eu preciso primeiro explicar que quando chegou aqui o cacau, nas terras tupiniquins, pelas mãos de um francês, ele deu como presente as sementes, as favas, para Antônio Dias Ribeiro. E ele era aí, um pequeno parênteses, né, nada mais do que um agricultor e fazendeiro do sul da Bahia, que acabou aproveitando esse presente para fazer dinheiro, nesse caso, literalmente, né, plantando elas e disseminando o cultivo do fruto pelo estado, e por ter se adaptado tão bem ao clima tropical e ao solo baiano. O sucesso desse novo fruto foi tão grande, por ser considerado exótico, que ele acabou valendo muito. Ou seja, um exemplo aí claro que a gente tem de fatos e contextos históricos é que com 10 favas você conseguia comprar um coelho, por exemplo. Algo extremamente valioso naquela época. E aí, sendo um pouco mais grotesco e levando para um lado bem triste da nossa história, com 100 favas você conseguia comprar um ser escravizado também. Então são exemplos de como essa moeda de troca acabou sendo utilizada naquela época da invasão. Thalita, por falar em moeda de troca, é verdade que a Catedral Metropolitana da Cidade do México foi construída com doações de fiéis, muitos dos quais, por falta de dinheiro, doaram sementes de cacau? Isso é verdade, Érica. O cacau tem uma história interessantíssima que combina um secretismo religioso. Quando os espanhóis foram evangelizar os indígenas, no início da invasão, eles
prontamente começaram a construção da Catedral Metropolitana na Cidade do México. E a coleta de recursos fez parte desse processo, dessa construção colossal. Quem teve a oportunidade de conhecer sabe do que eu estou falando. É uma das mais impressionantes catedrais do mundo. É verdade. Tem uma imagem que chama Cristo de Espiga, que hoje em dia está dentro da igreja. Ela foi exposta por muito tempo na Praça Central, que hoje é conhecida como Zócalo, como símbolo de arrecadação do que tinha ali de riqueza na época, né? Um detalhe que esse Cristo é negro, algo muito raro na Igreja Católica, mas que fez com que os indígenas se sentissem muito mais representados. E as pessoas naquela altura, elas não tinham moedas. Moedas eram muito raras, os metais eram raros para fazer esse tipo de trocas, né, financeiras. Então, o que tinha de valor para eles era dado. E o cacau era considerado, como até o Gil falou já, uma moeda. Então, grande parte dessa grande construção foi feita com base no preço do cacau. Gil, agora saindo do sagrado para o profano, é verdade que o cacau já foi considerado estimulante? Então, eu acho essa história ótima. Eu tenho certeza que muitos parceiros, parceiras e parceiros por aí já usaram um chocolatinho para apimentar a relação. Mas respondendo sua pergunta, sim. Apesar de existirem alguns outros alimentos com até um poder estimulante um pouquinho maior, como é o caso da pimenta, que a gente já viu por aqui, e que até mesmo combinados podem trazer um resultado maravilhoso. Mas focando no cacau em si, por ele conter altos níveis de alcaloides, como a teobromina, que chega de 1,5% a 3% junto da cafeína, eles dois causam esse pequeno estímulo, dando aí um certo apetite e vigor sexual. Isso, claro, segundo alguns povos e algumas crenças. Por isso, até mesmo durante um tempo da sua história, ele era reservado única e exclusivamente para a nobreza. Mas aí, nesse quesito de nobres, todos temos um pouquinho, né? Thalita, assim como vários alimentos de origem americana, o cacau também chegou à Europa, levado pelos espanhóis. O que aconteceu com o cacau no velho continente? Olha, resumindo uma longuíssima história que se estende até os dias de hoje, ele mudou a sociedade, sendo um estimulante fascinante e foi transformado por onde passou. Os espanhóis levaram o cacau para a Europa, tentaram ter o monopólio dele o maior tempo possível, mas foi perdendo espaço tanto para a Inglaterra, a Holanda e a França. Esses 3 países, nessa época, conquistaram o controle dos mares. Quando o cacau chega na Inglaterra e a França, esses 2 países levam o cacaueiro para suas colônias, junto com a mão de obra escrava. Coisa que a Holanda também fez. Ação que fez aumentar muito, e muito, a produção e a oferta que até então estava exclusiva na região mexicana. Quando ele chega na França, ele se mistura nas cozinhas para a criação de sobremesas divinas. Agora, a revolução do cacau acontece pelas mãos de holandeses. Começa por Conrad van Houten, que inventou uma prensa que mudou a história do chocolate. Essa prensa permitia que separasse tanto a manteiga do cacau, fazendo o cacau em pó, o chocolate em pó que a gente hoje conhece, né? Ou seja, mais ou menos na altura de 1800, o cacau já tinha oferta e técnica para produção industrial em larga escala. E foi no final desse mesmo século que na Suíça, Henri Nestlé, já consegue imaginar de quem eu estou falando, né? E de que empresa eu estou falando, adicionou leite e açúcar, criando a barrinha de chocolate. Mas mesmo assim, ainda era algo muito da elite, da aristocracia, em especial do consumo dos clérigos da igreja e conventos. Só que na Inglaterra e em outros países, principalmente os protestantes, o chocolate do ladinho do café e do chá surgiu como pontos de encontro e, eventualmente, daí começa a surgir os clubes e partidos políticos da época. Foi regado a muito chocolate que a Revolução derrubou o grupinho católico e real na França. O café e o chá, que eram bebidas quentes e preferidas dos filósofos dos salões do iluminismo, foram substituídos pelo chocolate.
Nossa história até agora se concentra no chocolate como bebida da elite, seja pelos nobres astecas de pele morena ou pelos clérigos jesuítas de pele clara. Mas foi o chocolate escuro que derrubou impérios, reis e mudou a Igreja Católica. Ou seja, alterou a Europa como um todo, regada a muito gosto de chocolate, Érica. E chegou o momento da nossa conversa com Vanessa Rizzi, nossa convidada de hoje. Vanessa é engenheira agrônoma e sócia da Raros Fazedores de Chocolate, que produz chocolate artesanal. Seja bem-vinda ao Tá na Mesa Tem História, Vanessa. O que levou a engenheira agrônoma a trabalhar com cacau e a produzir chocolate? Conta pra gente. Olá, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite, a Thalita, a Érica e o Giovanni. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. E para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, eu sou agrônoma e tenho mestrado e doutorado em genética e melhoramento de plantas. E a história da Raros, ela começou lá na faculdade, em 2015. A gente começou a brincar de fazer chocolate. E essa brincadeira ela foi estimulada assim, com um pé de cacau que tem ainda na casa dos pais do César. E esse pé de cacau todos os anos produzia muito cacau. Desde pequena eu fui muito curiosa assim, com como que os alimentos são feitos, da onde vêm os alimentos. E a gente começou a se perguntar, poxa, como que faz chocolate com esses cacaus? E a gente começou a pesquisar na biblioteca da faculdade, tinha alguns livros lá sobre processamento de cacau, de chocolate, e a gente começou a estudar por conta, e em casa a gente começou a tentar, fazer o chocolate. Então, com aqueles cacaus do jardim dos pais do César, a gente fez os nossos primeiros chocolates e, obviamente, não ficou muito bom, mas a gente conseguiu e depois a gente foi aprimorando, A gente descobriu que tinha uma máquina uma máquina pequena que dava para fazer o chocolate, então, aos poucos a gente foi melhorando, e foram surgindo mais ideias, a gente foi aprendendo mais sobre cacau, como que o cacau de cada região se comporta, a gente foi fazer alguns cursos, aprendemos com pessoas incríveis, sobre processamento também, e foi assim que surgiu a empresa. Então, hoje a gente já tem 8 anos e tudo começou com essa curiosidade, Oi, Vanessa, tudo bem? Fala um pouquinho pra gente sobre os produtos que se pode obter do cacau. Eu já ouvi dizer que vai muito além do chocolate, Tem a polpa, o cacau em pó, tem o nibs e até mel. Isso é verdade? É isso mesmo. A partir do cacau, a gente consegue vários produtos e pensando lá no começo, lá na roça de cacau, a gente tem desde o fruto, que pode ser consumido in natura. Quando esse fruto é colhido, é iniciado o processo de fermentação do cacau, das sementes, para posteriormente a fabricação de chocolate. A gente tem o mel do cacau, que é o suco desses frutos já dentro de uma caixa de fermentação. Esse suco ele começa a drenar e todo esse suco concentrado a gente chama de mel de cacau. Todo mundo que prova fica impressionado com o sabor, é muito gostoso mesmo. E depois dele, quando finaliza o processo da fermentação do cacau, aí a gente já tem as amêndoas de cacau que precisam ser secas ao sol. E depois de seca, a gente pode fazer a torra desse cacau, o descasque. E aí a gente tem o nibs de cacau, que nada mais é que os grãozinhos do cacau já torrados e descascados. Para mim é a parte mais importante do cacau, que é essa parte interna da semente, que é aquela que a gente usa para fazer o chocolate em si. Então, pensando a partir do cacau, a gente pode tanto fazer o chocolate com várias concentrações diferentes de cacau e também a gente pode partir para um outro lado, que é
tentar fazer, que é fazer a extração da manteiga desse cacau, que seria a gordura natural da semente. Essa manteiga do cacau, ela pode ser extraída separada e a parte sólida da semente, que não é a manteiga, que seriam os sólidos da semente, da amêndoa, ela depois de seca e triturada, ela vira um pó, que é o pó de cacau e que pode ser usado em todas as receitas que a gente imaginar. O cacau, ele é super legal porque existem várias etapas que você pode aproveitar o fruto. E, além disso, lá no início, eu até acabei esquecendo de comentar, as cascas do fruto in natura, os produtores, eles costumam quebrar essas cascas e incorporar novamente na roça. Essas cascas, elas servem como um adubo natural, né? Uma matéria seca que ajuda a depois adubar a plantação ao longo do tempo. Então, são vários produtos e, com certeza, a gente sabe o porquê que o cacau é chamado de fruto dos deuses, né? Porque ele tem várias utilidades e cada uma delas é extremamente importante e gera produtos muito gostosos. Vanessa, uma outra pergunta. Vocês usam aquele conceito que chama bean to bar, ou seja, da amêndoa até a barra. Mas o que quer dizer isso? É isso mesmo. A Harros começou lá em 2015 já com a ideia de trabalhar no conceito bean to bar, que na época já era bem difundido na Europa, nos Estados Unidos, e hoje aqui no Brasil a gente já encontra muito mais empresas trabalhando nesse conceito do que lá em 2015, quando a gente começou. Você faz todo o processamento do chocolate a partir da amêndoa de cacau. Então, a gente recebe esse cacau na fábrica, consegue fazer uma avaliação de como que esse cacau foi preparado, beneficiado lá na roça. E aqui a gente pode fazer a nossa própria torra, a nossa própria moagem, as formulações do chocolate também a gente consegue trabalhar de forma independente. E tem essa liberdade de produzir as nossas próprias barras, né? Então, quando a gente pensa num conceito bean to bar, a gente pensa em garantia da qualidade dos processos. Desde quando a gente está falando com os produtores, buscando novos fornecedores de cacau, a gente consegue conhecer os produtores, visitá-los, e isso já nos dá uma garantia de que cacau vai chegar na fábrica, por quais processos, por quais pessoas, quantas pessoas precisaram trabalhar nesse cacau para ele chegar aqui na fábrica. Então começa desde da roça, né? Esse cuidado até chegar na fábrica. E aqui, quando ele chega, aí a gente consegue trabalhar ele da melhor forma. Cada cacau é diferente, então quando uma amostra de cacau chega, a gente faz a avaliação prévia das amêndoas crus, né? Antes de fazer a torra, a gente já tem uma ideia de como que esse cacau deve ser trabalhado, qual vai ser a melhor torra para esse cacau. E a gente tem essa liberdade de extrair o melhor possível para fazer o melhor chocolate possível. Geralmente as empresas bean to bar são empresas pequenas, poucas pessoas trabalhando, e isso ajuda muito também a ter um controle maior da produção. Conte um pouco sobre o processo para se obter o tão adorado chocolate. Um pouquinho do plantio até a prateleira dos mercados que a gente vai no dia a dia. É um pouquinho trabalhoso a gente conseguir produzir um chocolate, principalmente se a gente quiser um chocolate de qualidade. Como eu comentei brevemente, o processo de fabricação de chocolate começa lá na roça, né? Quando a gente tem os frutos in natura que são colhidos, eles precisam ser colhidos na época certa, nem muito verde, nem muito maduro, para ter uma concentração ideal de açúcares na polpa. Essa polpa, junto com as sementes, elas são fermentadas nas caixas de fermentação por aproximadamente 7 dias. E é nesse processo de fermentação
que a gente tem o desenvolvimento dos sabores do chocolate, porque antes disso, as sementes do cacau, elas não têm sabor nenhum de chocolate. Elas são uma semente normal. Então, esse processo fermentativo é extremamente importante. Ouso falar que é um dos processos mais importantes para a gente conseguir um chocolate de boa qualidade, porque existem temperaturas ideais, tempo ideal para isso acontecer, e é esse resultado que vai gerar as amêndoas que depois vão ser usadas para fazer o chocolate, né? Quando o processo fermentativo finaliza, por volta do 7º dia, as sementes são levadas para secar e depois de secas, aí a gente pode começar a trabalhar as sementes na fábrica. Então, a gente faz o processo de torra, descasque, para tirar aquela película das sementes. Depois do descasque, aí a gente tem o nibs de cacau, que vai ser usado para fabricar o chocolate. Então, vai ser moído junto com... Depende da formulação de chocolate que você quiser. Então, ele pode ser moído junto com açúcar, ou ele pode ser moído sozinho, que aí a gente pode ter um chocolate 100% cacau. Pode ser moído com açúcar, leite e manteiga de cacau, que aí a gente tem um chocolate ao leite. Tudo depende do que, qual chocolate a gente quer fazer na fábrica, né? Então a gente pode brincar aí com as formulações. E depois que o chocolate já passou pelo processo de moagem, que depende da máquina que a gente usa, pode demorar até 5 dias. Aí o chocolate pronto é necessário fazer o choque térmico, que é a têmpera do chocolate. Então, esse processo de têmpera, ele pode ser feito em máquinas ou pode ser feito manualmente numa pedra de mármore, por exemplo. Então, esse choque térmico é que vai garantir que o chocolate cristalize ou endureça do jeito que a gente quer no molde, né? Depois de feito o choque térmico, a gente coloca nos moldes, nas forminhas e leva para um resfriador, para uma geladeira, para esfriar essa massa. Nesse processo de esfriamento, aí ele vai endurecer e ficar no molde que a gente quer. E aí depois que sair da geladeira ou do resfriador, aí a gente pode embalar esse chocolate e aí a gente tem o chocolate pronto. Depois de todos esses processos, aí a gente pode comer um chocolatinho feito com muito carinho, né? E quais seriam as características do chocolate que é produzido aqui nas nossas terras, no Brasil? A produção nacional do cacau, ela é capaz de suprir a demanda do mercado interno? A gente vem de uma história de produção de chocolates muito doces e eu acho que isso se deve à cultura mesmo de consumir produtos mais doces e também pelo valor de produção desses chocolates, né? Quanto mais açúcar um produto tem, consequentemente ele vai ter um valor menor, né? O custo para produzir ele vai ser menor, enquanto que quanto mais cacau a gente tem no produto, ele vai ficar mais caro, porque o cacau ele tem um preço mais elevado. Em segundo lugar, eu acredito que a gente também tem essa questão histórica de exportar a maior parte do que é bom vai para outros países. E o que fica no Brasil acaba sendo de uma qualidade inferior. Então, é difícil, né, a gente até falar sobre isso, mas eu acredito que são esses fatores que mais influenciam. Nos últimos anos, eu vejo que com o crescimento das empresas Bean2Bar, a gente começa a encontrar mais chocolates de qualidade e produzidos com cacau de qualidade do Brasil mesmo. Então, está crescendo, os consumidores estão tendo mais consciência, entendendo mais sobre o que são chocolates produzidos com cacau de melhor qualidade e o que não é, então o que é um doce de cacau e o que é um chocolate de verdade. Eu acho que as pessoas estão começando a compreender, a tomar consciência e isso aos poucos vai mudando o mercado também. Eu acho que é um caminho que a gente precisa percorrer para
melhorar a condição, a facilidade de encontrar chocolates de qualidade aqui no nosso país. O cacau que é produzido no Brasil, ele não é suficiente para atender a demanda das indústrias aqui no Brasil. Então, a maior parte do cacau que é usado pelas indústrias, ele ainda vem da África. A gente tem esse cenário que não é tão agradável, a gente não gosta muito, mas é a realidade. Então, a gente tem um país que produz bastante, mas que ainda assim não tem a quantidade de cacau suficiente para atender o mercado interno. A África hoje ela produz em torno de 70% do cacau mundial, enquanto que o Brasil ele não chega nem a 5% da produção mundial de cacau. Mas em contrapartida, é legal a gente ver que o cacau do Brasil ele está ficando melhor a cada ano. Então, os produtores eles estão se preocupando em produzir um cacau melhor a cada ano, e isso tem mudado a qualidade dos chocolates também. Aproveitando, existe algum tipo de norma para definir o que é chocolate? A gente vai no mercado e vê muita coisa que só leva saborizante. Isso pode ser considerado um chocolate? Ai, sim, isso é muito importante, viu? Já que a gente está falando muito sobre chocolates aqui, é importante os consumidores saberem que existe uma lei que, para você poder chamar de chocolate, precisa ter pelo menos 25% de sólidos de cacau, que pode ser a manteiga do cacau, o nibs de cacau ou o cacau em pó. Então, pode ser uma mistura desses componentes ou um desses componentes numa quantidade de 25%. Só assim para ser chamado de chocolate. Quando não atende nem esses 25%, que eu já, na minha opinião, eu acho baixo, né? Deveria ser muito mais. Aí os alimentos, as formulações precisam indicar que tem um sabor idêntico ao chocolate ou tem um saborizante, porque o que está dando sabor no alimento, na formulação, não é o chocolate em si, né? É algum produto similar, algum produto idêntico em sabor, mas que não tem as mesmas propriedades que o cacau em si, né? Os consumidores precisam prestar atenção na lista de ingredientes e olhar com calma quando vão escolher, para ter certeza que vão levar para casa um produto de qualidade e não um produto que meramente uma cópia, né, de chocolate, alguma coisa que não é, que é qualquer coisa menos um chocolate de verdade, né? Vanessa, a gente pode chamar o chocolate branco de chocolate? Ai, sim, é uma grande polêmica mesmo e não existe um consenso, principalmente entre quem fabrica o chocolate, mas pela lei, seguindo o raciocínio da resposta anterior, se a formulação tiver pelo menos 25% da manteiga de cacau, ele pode ser chamado de chocolate branco, sim. E assim chega ao final mais um episódio do Tá na Mesa Tem História. Obrigada, Vanessa, por sua participação. Esperamos poder contar com você em outras oportunidades. Thalita e Gil, até a próxima. Obrigada a você que está nos acompanhando. Lembrando que na semana que vem estaremos juntos novamente com mais um episódio do Tá na Mesa Tem História. Acompanhe-nos por nossas redes sociais, no Tá na Mesa Tem História, tudo junto e sem acento, ou pelo site tanamesatemhistoria.com.br, deixando também os seus comentários. Tá na Mesa Tem História é uma produção da dupla Thalita Itabaiana e Gil Gropello. Roteiro e apresentação de Érica Werneck, edição de Gabriel de Lima Reis. E por fim, um lembrete. No Manual do Usuário, você encontra a bibliografia que utilizamos para produzir este episódio. Um abraço a todos e até a próxima semana.